Capítulo número 6. Versículo de número 3, eu vou ler apenas um versículo. É uma mensagem que nos últimos dias Deus tem falado muito no meu coração. Versículo de número 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para encontrar vocês? Versículo 4. 4 vezes fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu conservo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios que ouviu a Gessem também, está dizendo que você, os judeus, estão querendo se rebelar e por isso reconstruindo a muralha. Também, o segundo diz: você quer ser rei deles? E pôs os profetas para falarem a respeito de Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar ao ouvido do rei, portanto, vem agora e vamos-lhes conjunto conversar a respeito. Mandei-lhe dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu e você tem inventado tudo. Versículo 9. E todos eles queriam nos amedrontar. Ele dizia: as mãos deles largarão a obra e não lhe será concluída. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Ele disse: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você pode repetir comigo? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Hoje é uma noite de fortalecimento do céu. Você crê nisso? Pai, esta palavra é tua, o vaso é de barro, mas está na mão do oleiro. Fale conosco uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Neemias estava na grande tarefa que você já conhece, da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando os seus adversários tentaram distraí-lo. Eles não conseguiram parar a obra com força, então tentaram distrair, porque é assim que o diabo faz. Se ele não consegue te parar na marra, na força, ele te distrai. Você fica perdido em muitas tarefas. Você consegue ficar 3 horas no TikTok, mas não consegue orar 15 minutos. Percebe? Aqui não tem ninguém assim, eu sei disso. Ninguém. Mas você percebe que as pessoas vivem falando que não tem tempo? Faz um propósito de oração, não tem tempo. Lê a Bíblia, não tem tempo. Mas quantas horas as redes sociais provaram para cada um de nós que a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de propósito, a gente tem falta de prioridade. Então, e muitas das vezes, muitas pessoas param a obra por causa das distrações. Por quê? Porque muitas pessoas não abandonam o seu propósito por causa dos gigantes. Às vezes abandonam o seu propósito por causa de uma distração. Davi, vencendo guerra, na presença de Deus, ele vai para a varanda e uma distração com Betsebe fez ele pecar. É uma distração. Às vezes as distrações no nosso dia a dia tiram a gente do propósito. Os problemas do dia a dia tiram a gente do propósito. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Eu vou levantar as duas, pode? Eu vou levantar os pés também, né? Quer um pouquinho de problema, irmão? Tá sobrando aqui, tá? Tem de sobra, né? Todos nós temos. Mas, apesar de todos os nossos problemas,
Acima desses problemas, nós temos uma coisa chamada propósito. O problema começa com P, propósito começa com P, mas o propósito está acima dos problemas. O que nos movimenta é propósito. O que nos impulsiona é propósito. O que faz você aguentar o que você aguenta? Propósito. Mas sempre ao lado do propósito vai aparecer problemas. E aí você vai conversar com quem? O seu diálogo vai ser com quem? A sua conversa vai ser com quem? Com os problemas? Ou com o propósito? Quem está comigo, diga amém. Então eu quero dizer essa palavra, eu já quero liberar um pouco a palavra do céu. Pare de conversar com os seus problemas e comece a conversar com o seu propósito. Não, você não entendeu essa palavra. Pare de conversar com os seus problemas e comece a conversar, a orar, a dialogar, a pensar naquilo que você foi chamado. Toda pessoa de propósito precisa conversar com o seu propósito. Toda pessoa de propósito tem problemas, tem propostas, mas o seu propósito é maior do que os problemas e do que as propostas. Quem recebe essa palavra? Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? Vocês estão comigo? Posso seguir? Pode, Betânia? Pode. Por que, pastor? Está com saudade, né? Por que, pastor? Porque quem sabe o que está construindo não perde o seu tempo com tudo que aparece. Quem sabe o seu propósito não fica perdendo o seu tempo com qualquer coisa que aparece. Calma aí, eu tenho uma agenda, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma motivação. Neemias sabia a sua missão. Neemias sabia a sua missão, por isso ele não desceu, ele não aceitou qualquer convite. Uma pessoa de propósito, para aceitar um convite, tem que ser um convite irrecusável, mas não é qualquer um, porque tem, e muitos desses convites têm que estar conectados com o propósito, senão não sai do lugar. Cuidado com os seus convites, se ele não tem sentido com o seu propósito, não tem por que aceitar. Nem toda oportunidade é uma direção de Deus. Vocês estão comigo aqui? Nem toda oportunidade, melhora um pouquinho meu retorno, é uma direção de Deus. Nem toda conversa merece uma resposta. Você pensa para Neemias, 4 vezes ele recebeu a mensagem: o que você está fazendo aí? Desça daí, para isso, para com isso. Na 5ª vez, de novo, mandaram a mensagem para ele, de novo. E cada afronta, ou cada pergunta que faziam para ele, ele tinha uma resposta. Por que cada pergunta que fazia ele tinha uma resposta? Porque quem tem propósito não responde a qualquer afronta. Quem tem propósito já tem uma resposta dentro de si. Não vou descer, não vou descer, não vou parar. Nem toda crítica merece a sua atenção. Você quer ter propósito, não quer ser criticado? Você quer ter propósito, não quer ser humilhado? Você quer ter propósito, não quer ser confrontado? Você quer ter propósito, não quer passar pela desonra? Toda pessoa de propósito vai receber propostas. Mas você não pode aceitar. Quem está comigo de amém? Quem não define prioridades acaba vivendo a prioridade dos outros. Então, Neemias entendia que ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão, e aquilo ali é inegociável. Quem está comigo diz amém. Porém, qualquer convite que ele recebia, qualquer palavra que ele recebia, se não tivesse conectado com aquele propósito, ele não descia, ele não parava, ele não se distraía, ele não
tinha nenhuma postura contrária àquele propósito. Por quê? Quem sabe o que está fazendo, quem tem uma chamada de Deus, não vai parar com qualquer distração. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo que Deus está falando aqui, o que destrói muitos sonhos, não é a falta de capacidade, mas é as distrações desse tempo presente. Sabe o que o diabo está disputando hoje na vida do crente? É a sua atenção. Porque aquilo que você dá atenção cresce, aquilo que você dá atenção expande, aquilo que você foca desenvolve. Às vezes você não tem nenhum problema tão grande assim, mas você fica focado, aquele problema vira uma tempestade no copo d'água, porque aquilo que você foca expande, aquilo que você foca cresce. Agora, se você foca no teu propósito, se você foca na presença de Deus, se você foca na oração, tem alguém aqui que pegou essa palavra aqui? Se você foca na leitura da palavra, sabe o que acontece? A palavra de Deus se agiganta, a vida de oração cresce, a presença de Deus se expande, a presença do Senhor se manifesta. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então você está sendo disputado nas suas atenções, mas eu quero profetizar aqui nesta noite, que Deus está levantando um povo aqui dentro, uma geração aqui dentro, que não vai se distrair com nada fora do seu propósito. Quem tem um propósito de Deus aqui nesta noite, levante a sua mão e rasga os céus dessa cidade, glória a Deus. Eu quero profetizar aqui nessa noite, a palavra terá a nossa atenção, a oração terá a nossa atenção, o jejum terá a nossa atenção, a presença de Deus terá a nossa atenção. Tem alguém aqui que vai começar a jejuar esta noite, tem alguém aqui que vai começar a orar às 3 horas da manhã, tem alguém aqui que vai começar a entrar no propósito de oração. Quem é que quer fazer parte dessa geração? Levante a sua mão aqui nesta noite, dá um brado de glória ao Senhor. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Por isso que quem tem propósito aprende a dizer não. Não posso, não é para mim, não vou, porque faz parte da sua dieta espiritual. Não é tudo que põe na tua mesa que você come. E isso tem a ver com muita coisa, tá? Aprender a dizer não. Nem tudo que te chamam para fazer é para você fazer. Dizer não. Dizer não para algumas coisas que não tem sentido com o teu propósito. Eu não estou falando que você dizer não tem que ser mal educado. Não é nada disso. Seja educado. Seja amoroso. Seja respeitoso. Seja elegante ao dizer não. Mas entenda que se não faz parte do propósito de Deus para a sua vida, você tem que dizer não. Não posso. Mas por que não pode? Porque não posso. Porque não faz parte da minha missão de vida. Não faz parte do meu propósito de vida. Neemias, desce. Não posso. Por que você não pode descer? Porque eu estou ocupado. Mas ocupado todo mundo está. Aí ele vai e responde: mas eu estou ocupado numa grande... Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Para os outros não era grande, para Sambalate não era grande, para os outros não era grande, mas para Neemias era grande. Deus falou com o profeta: vai chover. Aí vem o mensageiro: não vai chover. Por que não vai chover? Porque tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só tem essa pequena nuvem do tamanho. Então é isso que eu preciso. Por quê? Porque eu sei o meu propósito. É pequena essa nuvem para você que não tem propósito. Essa nuvem é pequena para você que não tem palavra. Mas para quem carrega uma palavra, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é sinal. É sinal, meu Deus do céu, vem alguém comigo aqui hoje. É sinal que vem chuva de Deus sobre a nossa vida. Quem tem propósito, quem tem palavra, quem tem missão, um pequeno sinal está conectado para a realização do teu propósito. Quem está comigo?
Vai ter hora que você vai ter que dizer não até para as suas amizades. Ah, mas são meus amigos. Até uma fase da vida, sim. Dependendo da fase da vida, não tem como caminhar mais, porque existe um propósito. As más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas companhias são passaporte para o teu futuro. Quem está comigo de amém? Sabe por quê, irmãos? A sua energia é preciosa demais para você gastar com coisas pequenas. E vou além. Não só gastar com coisas pequenas, mas a sua energia é preciosa demais para gastar até com coisas grandes que não têm a ver com o teu propósito. Tem que ter um sentido. Porque os inimigos de Neemias queriam tirar ele do muro. Porque sabiam que se ele saísse da posição, a obra ia parar. Ou iria sofrer. Porque você sabe, o propósito que Deus colocou na tua vida não é só para você. O propósito que Deus colocou na tua vida é para abençoar você, mas é para cumprir um propósito, uma missão, para abençoar mais pessoas. O propósito de Deus nunca é egoísta. O propósito de Deus nunca é egoísta. O sonho de Deus nunca é egoísta. Todo o propósito de Deus é para abençoar muita gente. Então entenda, muitas pessoas estão cansadas, não porque trabalharam muito. Estão cansadas porque brigam demais, explicam demais, se preocupam demais. É muita briga. É muita preocupação. É muita confusão. Aí você fica esgotado. Porque aquela energia que era para gastar no propósito, você está gastando em briga, contenda e com confusão. Eu queria saber como é que tem gente que tem tanto tempo para se envolver em confusão. Eu estou precisando de ter tempo para ter paz, ter tempo para cuidar das coisas. Tem gente que tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Sanbalate e Tobias com tempo de sobra. Tempo para caluniar, tempo para falar mal, tempo para fazer tantas coisas. Então, e o que acontece? Se você não entender o seu propósito, você vai gastar a sua energia para brigar, para se defender, para se explicar, aí vira um verdadeiro inferno. Irmão, gente feliz e resolvida não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Você não vê uma pessoa feliz e resolvida caçando confusão por aí. Gente feliz e resolvida não tem tempo para infernizar a vida de ninguém. Está seguindo a sua vida, está seguindo os seus problemas, está seguindo o seu propósito, está seguindo a sua trajetória. Então proteja a tua energia com aquilo que realmente importa. Se ocupe com aquilo que realmente importa. Nem toda batalha merece a sua participação. Maturidade é saber onde investir a sua força. Com o tempo a gente vai amadurecendo e você vai selecionando aonde você vai colocar a tua energia. Faz parte do meu propósito? Faz parte da minha missão? Não. Outro pode fazer? Pode. Então, se ocupe com aquilo que faz parte da sua missão. Então, em vez de conversar com os problemas, converse com o propósito. Por quê, pastor? Porque grandes obras, grandes propósitos exigem perseverança diária. Por quê? Porque Neemias não construiu os muros de Jerusalém em um único dia. Não foi da noite para o dia. Foi uma pedra de cada vez. Foi um dia de cada vez. Foi uma decisão de cada vez. A maioria das pessoas hoje supervalorizam poder fazer em um dia o que poderia ser feito em um ano. Tem momentos que Deus vai fazer em um dia aquilo que aconteceria em um ano. Agora, tem momento que vai ser uma construção diária. Uma construção dia após dia. A constância costuma vencer o talento de quem não tem perseverança. Nem sempre o talentoso vence.
Mas o perseverante, ele sempre vence. A perseverança sempre supera o talento. A perseverança sempre, a constância diária sempre vence. Por isso que Deus, Ele nos dá aquilo que é necessário para a fase que nós estamos vivendo. Não é o pão nosso do mês. A oração do Pai Nosso não é assim: dai o pão nosso de cada semana. Dai o pão nosso de cada mês. Não. Dai o pão nosso de cada. Se Deus te sustentou hoje, nesta quinta-feira de vitória, fique tranquilo que sexta-feira haverá provisão, haverá sustento do céu sobre as nossas vidas. É um dia de cada. É um dia de cada vez. É um tijolinho por dia. É um muro por cada vez, devagar. Se Deus quiser acelerar, Ele acelere. Mas você vai no ritmo que Deus te colocou. Porque não é você que faz, é Ele que faz. Então, se acelerar, foi a mão dele. Porque o extraordinário de Deus geralmente acontece com coisas pequenas e simples do dia a dia. É de repente. Quem continua avançando, mesmo devagar, chega. Você não vê Neemias tentando se vingar. Você não vê Neemias guardando mágoa. Você não vê Neemias querendo dar um troco. Não, meu irmão, esquece isso. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida e acabou. Porque tem gente que fala assim: a hora que Deus me honrar, eu vou jogar na cara. Deus não vai te honrar. Deus não tem propósito. A hora que Deus... Não, você não vai se vingar. Você não vai retrucar. Segue aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas e o Sambalate, o Tobi quiser fazer? Não, deixa para lá. Deus é o Deus que te sustenta em cima do muro, e Deus te sustenta na construção do muro, e Deus te sustenta quando você sai do muro e segue a sua vida. Quem recebe esta palavra aqui hoje, então nós estamos debaixo de uma reconstrução. Talvez você está em alguma reconstrução, em alguma área da tua vida. Oh meu Deus do céu, hoje é uma noite de reconstrução, reconstrução de vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida financeira. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está reconstruindo, mas uma palavra eu sei: haverá propósito do céu sobre a tua vida, e aonde há propósito, a reconstrução, a edificação. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas existe uma palavra do céu liberada para a nossa vida. Está chegando um tempo de uma reconstrução dos céus sobre a nossa vida. O propósito vai se cumprir. Por que, pastor, eu não devo dar o troco? Porque cada um oferece aquilo que tem. Você não pode descer ao nível da desonra. Você não pode descer ao nível da maldade. Você precisa preservar aquilo que Deus liberou sobre as suas vidas. Você vai continuar avançando, mas está devagar, mas está avançando. A constância costuma vencer o talento daquele que não persevera. Não que o talento não é importante, mas o talento sem constância não tem valor. O valor está em ter constância. Porque um talento sem constância é um desperdício. Neemias nos ensina muito. Essa mensagem aqui, daria para até fazer igual nós fizemos num domingo desse, uma série de 4 domingos. Mas Neemias nos ensina que você não precisa responder a tudo. Não precisa agradar todo mundo. Não precisa participar de todas as discussões. Você só precisa permanecer naquilo que Deus te chamou para construir. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. É como se Neemias estivesse dizendo assim: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Mas se você quiser subir, vamos terminar a obra. Vamos concluir. Se você não pode ajudar, não atrapalha.
Se não pode abençoar, não amaldiçoe. Se não pode ajudar a abençoar, para quê? Amaldiçoar. Até porque não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. É interessante que Neemias nos ensina as lições poderosas. E você está debaixo de um propósito do céu. Eu quero orar com você. Orar porque hoje é uma noite de propósito. Você não precisa ficar conversando o tempo todo com os seus problemas. Mas você pode e deve conversar com os seus propósitos. Como? Meu propósito está em dia? Eu estou fazendo o que Deus mandou? Eu estou fazendo aquilo que o céu liberou sobre a minha vida? Eu estou no foco daquilo que o Senhor tem para mim? Não? Então realinha tudo que Deus tem para mim. Ei, presta atenção. Seus olhos são ungidos pelo Senhor. Você não pode colocar os teus olhos em qualquer lugar. Seus ouvidos estão ungidos, são do Senhor. Então tem que ter propósito. Você tem que saber o que você vai ouvir. Qual é a atenção que você vai dar? O que eu estou escutando faz parte do meu propósito? Então não tem porquê. O que eu estou fazendo faz parte do meu propósito? A nossa agenda tem que estar conectada com o nosso propósito. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Tem alguém fazendo uma grande obra aí? Se coloque de pé, vamos orar no nome de Jesus.